Caio, o Brasil esteve próximo de uma ruptura institucional? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, a legislação penal brasileira define o golpe de Estado como a deposição do governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça. E, por ora, o que foi revelado pelas investigações não se enquadra nessa tipificação legal e nem remotamente. Na reunião de 5 de julho de 2022, que segundo alguns aí tratava de uma trama golpista, o ex-presidente se manifestou explicitamente contra o uso ilegal da força e a ruptura institucional. Então, aspas aqui para o senhor Jair Bolsonaro. Ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar o golpe. Não é providência de força, não. Não é dar tiro ou botar a tropa na rua, tocar fogo, metralhar, não é isso. Bom, vale lembrar que essa reunião ela foi uma reunião gravada e foi atendida aí por autoridades das Forças Armadas, por ministros, por parlamentares e assessores. E se esse encontro configurasse uma agressão à democracia, se o conteúdo dessas falas atestasse realmente que estava em curso um golpe de Estado, então todos esses servidores públicos prevaricaram. Ou seja, eles descumpriram o seu dever legal de comunicar a potencial ocorrência de um crime à autoridade competente e incorreram eles próprios em um delito. É o que se extrai aí do artigo 66 da Lei de Contravenções Penais, do artigo 116 da Lei dos Servidores e dos artigos 327 e 319 do Código Penal. Curiosamente, a Polícia Federal não fala em prevaricação e ninguém foi implicado por esse motivo até o momento. Da mesma forma, se as reuniões e as minutas posteriores ao período eleitoral tivessem uma natureza criminosa, todos os depoentes deveriam ser processados pelo mesmo crime de prevaricação. Mas percebam aí que nenhuma autoridade militar, nenhuma autoridade política denunciou os fatos que estão sendo investigados. Ou seja, entre dezenas e dezenas de pessoas investidas em altos cargos, ninguém identificou que estava em curso uma conduta criminosa. E por que isso? Porque a tentativa de abolição do Estado de Direito, a tentativa de golpe de Estado, ela só existe à margem da lei e mediante emprego de violência ou grave ameaça. O que aparentemente ocorreu, como se extrai do conteúdo da minuta apócrifa e dos depoimentos, foi uma consulta às autoridades militares sobre a utilização de dispositivos constitucionais em reação às supostas ilegalidades no processo eleitoral, principalmente o alegado desrespeito ao princípio da moralidade. Vejam o que disse aqui o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, testemunha-chave dessas investigações. Aspas, ele se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como a garantia da lei e da ordem, Estado de Defesa e, principalmente, o estado de sítio, em relação ao processo eleitoral. Então, vale lembrar que o estado de sítio pressupõe a oitiva do Conselho de Defesa e do Conselho da República e depende aí da anuência do Congresso Nacional. Ou seja, seria necessário o aval de centenas de representantes eleitos pelo povo. Portanto, o que estava em discussão era o emprego de dispositivos constitucionais para remediar supostas ilegalidades do processo eleitoral por parte de autoridades do Judiciário, especialmente do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes. Então, quando foram consultados, alguns militares demoveram o ex-presidente dessa possibilidade e houve aí transição pacífica de poder. E só para fechar aqui, algumas perguntas que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça precisam responder nesse caso. Onde que está a violência física ou as graves ameaças contra pessoas? Como que reuniões de consulta ou minutas não decretadas podem ser consideradas um ataque à democracia se a lei não pune esse tipo de conduta? E, finalmente, se houve crime, vai ter punição também para as dezenas de autoridades, inclusive autoridades militares, que não denunciaram os fatos às autoridades competentes?